Eu quero ler com você, convidar você para uma leitura no texto de Romanos, capítulo 8, 28. Este é um texto que poucos tempo eu preguei esse versículo aqui na igreja, e eu quero trazer ele de volta à sua memória, mas olhando algo diferente que Deus tem nos dado nessa palavra. Hoje uma palavra que eu ouvi hoje mexeu muito com a minha vida, mexeu muito com o meu coração. Um pastor, ele tinha uma igreja, e a igreja dele tinha 3 cultos por domingos, e geralmente antes do culto ele separava um tempo para orar ao Senhor. Ele tinha um espaço de oração na sua casa, e ele separava para ir orar, sempre antes do culto. E um dos irmãos um dia ligou para ele, estava próximo ao horário do culto, e perguntou assim para ele: pastor, o senhor está preparando a palavra para a noite? E ele disse assim: filho, eu não estou preparando a palavra, eu estou preparando o pregador, porque a palavra já está pronta desde a eternidade. Às vezes nós precisamos nos preparar para a palavra, porque a palavra de Deus, ela é eterna. O que nós precisamos é preparar os nossos corações diante da palavra, que é viva e que produz vida no meio de nós. E eu pude entender quanta sinceridade aquele pregador e quanta sabedoria em dizer isso, porque a palavra de Deus, ela já é revelada. O que nós precisamos é condições de trazer ela, e ela produz algo nos nossos corações. Esse texto do apóstolo Paulo, Romanos 8, ele diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam e dos que são chamados segundo o seu propósito. Deus faz com que todas as coisas, todas, concorram para o bem daqueles que o amam, que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Quando nós olhamos essa palavra, irmãos, e esta é uma palavra muito difícil de ser compreendida em alguns momentos que nós vivemos. Eu quero destacar que eu falei sobre esse texto há pouco tempo aqui na igreja. E de fato é uma palavra muito difícil, porque há momentos nas nossas vidas que, humanamente falando, é difícil você entender o que Deus tem de bom em relação àquilo. Como que uma menina de 21 anos, como a Luana disse, pode passar por algo tão sério e compreender que por trás disso há uma ação de Deus que conduz para o bem da vida da Luana. E nós precisamos entender que o maior bem que Deus tem para a humanidade é o cumprimento do seu propósito. O maior bem que Deus tem para nós é o cumprimento do seu propósito. E nós falamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. E aí nós olhamos para nós que já tomamos uma decisão por Cristo. Olhamos para nós que já tomamos uma decisão ou fazemos parte de uma igreja, e entendemos que só os nossos problemas culminam para o propósito de Deus. Mas o versículo seguinte revela que a grande capacidade de Deus, da sua onisciência, de conhecer as coisas passadas e as coisas por vir, Deus contempla aqueles que o amam, mesmo que ainda hoje vivem iniquidade. Você consegue compreender essas coisas? O texto seguinte do versículo 29 diz assim: porque os que conheceu, pois os que conheceu por antecipação. O texto está dizendo, aqueles que Deus viu por antecipação. A Bíblia está dizendo, Luana, que mesmo... Tem quantos anos o seu acidente, Luana? Quanto? Vai fazer 6 anos. Mesmo há 6 anos atrás, quando a Luana estava passando por todos os problemas,
Mesmo há 7 meses atrás, quando Juliana estava passando por todos os problemas, mesmo 20, 30 anos, quando você passou os grandes problemas da sua vida, Deus tinha um propósito, porque Ele via tudo o que iria acontecer no dia de hoje na tua vida. Você consegue entender isso? O texto está dizendo que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou a estas coisas. Quando Deus estava trazendo Getúlio, Getúlio achava que estava, né, indo para um timinho lá do Estrela. Ele sonhava em ir para o Barcelona, né? Achava que era jogador de futebol e sonhava para ir para o Barcelona. Mas Deus contemplava a vida do Getúlio quase 30 anos depois, que o bichinho está velhinho já, né? Quase 30 anos depois, dentro do seu propósito. Então aquilo que naquele momento talvez era algo ruim, era para que o propósito de Deus pudesse se manifestar na vida do Getúlio. Eu fico olhando para a minha história e dá-lhe história. Dá-lhe história. Há 38 anos atrás, algo terrível aconteceu dentro da minha casa. Terrível. Meu irmão está aqui, sabe que entra uma pessoa, assassina o nosso pai, 6 crianças ficam, né, à mercê daquela tragédia, de uma forma trágica. Uma mãe com a responsabilidade de cuidar de 6 crianças, nova ainda, mas a Bíblia olha e diz assim: o Senhor contemplava 38 anos depois o propósito na vida desta família. E tudo aquilo que era tragédia culmina para que o propósito de Deus aconteça para o bem da nossa família e da nossa casa. Você consegue entender que não há nada que aconteça na tua vida, mesmo quando você estava totalmente fora do propósito de Deus, nada do que aconteceu foi sem a permissão de Deus para que hoje você estivesse nesse lugar. Você nasceu onde nasceu para que o propósito do Senhor acontecesse na sua vida. Você casou com quem casou, você passou por onde passou, você nasceu onde nasceu, porque Deus havia predestinado você como filho amado, como primogênito entre muitos irmãos. E predestinou para quê, irmãos? Para quê? Será que Deus predestinou a Luana para quê? Para se aposentar com essa idade tão nova, né? Para ser ceifado de tantas coisas que eu poderia fazer se eu não estivesse aí com 10 costelas quebradas, né? Para que Deus nos predestinou? Para poder comprar um carrinho, para morar numa casinha, para receber essas bênçãos que nós ficamos procurando o tempo todo? Para que fomos predestinados por Deus, escolhidos dentro do propósito, do grande amor de Deus? O versículo 29 vai dizer: nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Agora, querido, preste atenção. O teu propósito aqui na terra é cada vez mais ser parecido com Jesus. Cada vez mais viver a imagem deste Cristo. Cristo agora, nosso amado, enviado à cruz do Calvário, é manifesto e visto nesta obra que sou eu e você, porque Ele nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito, o primeiro entre o quê? Entre muitos outros, que sou eu e você. Você está entendendo, querido? Você não foi separado por Deus para só receber bênção e receber coisas
Não, você foi separado por Deus, predestinado para ser a imagem dos seus filhos, como filhos. Todas as coisas, todas elas, os bons momentos e os momentos difíceis da sua vida, concorreram para o seu bem e para que você vivesse como alguém separado para ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. E aí, amados, eu preciso que eu e você façamos uma pergunta. Em quais áreas da nossa vida nós precisamos parecer com Jesus? Quais as áreas das nossas vidas que mais precisa ser evidenciada a vida do primogênito? Já parou para pensar nisso? Qual é a área da minha vida que precisa mais ser identificada com Jesus? Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele diz assim: eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Quando Paulo continua escrevendo aqui em Roma, ele diz assim: e agora, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem é que pode nos desarraigar deste amor que está em nós? E preste atenção, querido, quando Paulo está dizendo que nada poderá nos separar do amor de Cristo, não é que isso seja algo assim, é porque isso está em nós, como identidade, como filhos de Deus, que recebemos como herança essa separação, essa predestinação. Nós temos em nós o amor de Deus encarnado na nossa vida, que precisa se manifestar em todas as nossas atitudes. Isaías, quando escreveu sobre a vida de Jesus, capítulo 53, versículo 7, ele diz que ele foi levado para o matadouro como um cordeiro, não é isso? Ele foi levado para o matador como um cordeiro e não abriu a sua boca. E aí ele escrevendo para os discípulos, no último momento da ceia ali, ele disse para os discípulos que ele havia amado os seus e amado até o fim. E que os discípulos agora estavam recebendo um novo mandamento dado por ele, e este mandamento era o quê? O amor. Eu vos dou um novo mandamento, e este novo mandamento é: amai uns aos outros como eu vos amei. E aí, escrevendo nesse texto aqui, ele vai nos comparar a essa figura que nós precisamos parecer, a esse filho que veio antes de nós e que faz com que todos nós sejamos co-herdeiros juntos com ele. E ele vai dizer assim: por amor de ti, por amor, de novo, olha, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. E agora ele vai dizer que, parecido com aquele que foi levado para o matadouro como ovelha, que não abriu a sua boca, ele diz assim: todos os dias fomos considerados como ovelha para o matadouro. O que quer dizer isso na tua vida? Em Cristo, firmado como semelhança de Cristo, esse amor precisa ser vivido em nossas vidas, a ponto de todos os dias nós levamos para o matadouros aquela área de nossas vidas que precisam ser crucificadas em Cristo Jesus. Para vivermos a semelhança de Cristo, eu preciso deixar morrer todos os dias uma área da minha vida que ainda não morreu em Cristo Jesus. Para que as pessoas vejam Cristo em mim, para que eu seja a imagem, para que eu seja a semelhança de Cristo, eu preciso permitir que nada deste mundo me faça diferente dessa essência do amor de Cristo que está em mim. Sabe aquele crente resmungão que quando vem um problema, ele parece mais um diabinho do que um cristão? Sabe? Vira
bichinho, resmungão, reclamão, blasfemo, que fala de tudo, que reclama de tudo. E aí Paulo vai dizer que nada pode nos separar da essência de Deus, daquilo que é a essência dos que estão em Cristo, que é o amor. Querido, Deus me deu esse texto ontem. E me fez refletir essa palavra na minha vida. Eu não vou citar o nome, mas ontem eu fui levar uma pessoa no hospital. E quando eu entrei dentro do carro, vi acontecido um problema, e essa pessoa estava transtornada, falando coisas assim desagradáveis, coisas ruins, e falando, e por várias vezes eu tive uma vontade de reagir à altura daquilo, mas o Espírito de Deus falou algo profundo no meu coração, no que diz respeito à palavra, e Ele disse assim: você precisa morrer em Cristo, para que Cristo se revele na tua vida. E eu passei 15 minutos lutando entre a palavra e aquilo que eu queria fazer. Foi o trajeto de onde eu peguei essa pessoa até o hospital. E eu estava ali orando para que Deus me ajudasse a matar uma área da minha vida que precisava morrer, para que Cristo fosse visto em mim. E Deus me honrou de uma forma profundamente, que no final da viagem, ela pôde testemunhar disso. E dizer: tem algo diferente. Tem algo diferente. Às vezes nós queremos parecer com Cristo, mas tem coisas que nos separam tão fácil do amor de Deus. E às vezes nós viemos aqui e cantamos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulações? Será sim, tem um monte de gente sendo separado por causa da tribulação. Primeiro problema que vem na vida, esquece até que é crente. Condena o irmão, fala mal, reclama de Deus. Quem poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus? Quem poderá nos separar? Serão os problemas da vida. Se você entender isso como parte da sua identidade, jamais você será separado. Se você permitir morrer em Cristo, assim como Cristo foi levado para o matadouro, como um cordeiro sem abrir a sua boca, nós precisamos, à imagem e semelhança de Cristo, fechar as nossas bocas, muitas vezes, para que Cristo seja manifestado em nossas vidas. Pregue a palavra, isto a tempo e fora de tempo, e se preciso for, fale alguma coisa. O grande desafio dos dias atuais, é nós pregarmos a palavra, com as nossas bocas fechadas. Grande desafio. Esposas que oram e estão tentando ganhar os maridos a vida inteira, mas fala tanto que atrapalha que Cristo seja visto. Homens que tentam restaurar o casamento a vida inteira, mas fala tanto que não consegue santificar a esposa como Cristo santificou a igreja. Mães que sonharam a vida inteira com os filhos na presença do Senhor, mas o tempo todo provoca a ira no coração do filho. Vocês foram, tudo o que aconteceu na vida de vocês, todas as coisas, foi para que serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. E quem te separará desse amor? Quem? Pois eu tenho certeza, 38, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais,
nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, eu quero nessa noite encerrar levando você a uma reflexão profunda de entender o amor de Deus na tua vida, o amor de Deus que te alcançou. Ele entrou no seu coração. O amor de Deus que um dia te alcançou, Ele tem que fazer morada na tua vida. E essa essência de Deus, que é o amor, manifestado na pessoa do Espírito de Deus na sua vida, precisa reproduzir a essência e o caráter de Deus, porque esse é o propósito que o Deus tem para a tua vida. Talvez você pense que o propósito de Deus para você é que você ganhe muito dinheiro e muito carro. Talvez você pense que o propósito de Deus para você é que você pareça um filho mais especial do que outros, porque você tem mais tempo na igreja, ou que você vem mais à igreja do que alguns. Ou talvez você pense que o propósito de Deus para você é cantar bonito, e isso te faz um filho mais excelente. Mas o propósito de Deus para você é ser parecido com Jesus. É ser semelhante ao primogênito entre todos. Que Cristo seja visto na minha vida e na sua vida. E que aquilo que ainda vive em você, que impede que essa imagem de Cristo seja visto, você precisa crucificar isso em Cristo Jesus. Você precisa deixar morrer e lutar contra isso. E ir como um matador, como ovelha para o matador. E deixar que isso morra em você. E que algo novo nasça a partir de Cristo Jesus na sua vida. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, como imagem e semelhança daquele que nos separou. Feche seus olhos e fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos ser semelhante ao Senhor. E, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor veio para um mundo em trevas e veio como luz, para que a luz resplandecesse sobre as trevas. E agora o Senhor, Pai, nos separou e nos escolheu para que assim nós continuássemos esta missão. E o Senhor mesmo disse que nós seríamos luz para este mundo. Mundo em trevas. O mundo está em trevas, Senhor, e precisa ser resplandecida a luz do Senhor através das nossas vidas. Mas quantas são as áreas que ainda não foram crucificadas com o Senhor e que nos afasta do Teu amor. Pai, tenha misericórdia de nós. Faça resplandecer a Tua luz sobre nós. Nos ajude, Pai, a nos libertar daquilo que ainda é treva em nossas vidas. Seja nosso pensamento, seja nossa língua, seja o nosso caminhar, o nosso andar, seja o nosso coração. Se houver algo em nós que ainda está em treva, Pai, que resplandeça a luz do Senhor, para que o mundo veja a luz que é o Senhor manifesta através da Tua igreja. Que, ó Deus, dentro da minha casa eu seja uma lâmpada acesa,
que dentro dessa sociedade eu seja uma lâmpada acesa, que haja luzeiros acesos, ó Pai, que é a igreja de Cristo Jesus no meio da sociedade. Nos abençoe e continue resplandecendo a tua glória sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.